Boa tarde, turminha. Tudo bom? Vamos começar nossa atividade de hoje, que é segunda-feira. Então, quem já foi retirar o materialzinho, já pode pegar a folhinha do Dia do Índio, olha só, do dia 19 de abril. Coloquem o nome aqui na linha pontilhada em cima, tá bom? E hoje é o Dia do Índio, então a gente vai aprender um pouquinho sobre o índio. Vamos lá? Fazer a leitura, que tem um textinho sobre o índio, nos informando, falando um pouquinho sobre a cultura, sobre a vida deles. Vamos lá? Então vamos lá. Acompanhe a leitura com a professora. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles vivem em grupos chamados tribos. Os índios têm vários costumes diferentes dos nossos. Eles moram em cabanas chamadas ocas. Olha só, várias ocas formam uma aldeia chamada de taba. Os índios alimentam-se de produtos que eles cultivam, de frutos colhidos na mata e de animais que caçam e pescam. Para caçar e pescar, os índios usam arcos, flechas e lanças, feitos por eles mesmos. Os índios pintam o corpo e se enfeitam com colares e penas coloridas. Suas festas são alegres, com muita música e dança. Hoje em dia, existem poucas tribos indígenas no Brasil. A FUNAI, olha só pessoal, FUNAI é um órgão criado pelo governo para proteger e valorizar o índio. Então, olha, FUNAI, cada letrinha tem um significado. Olha, o FU significa fundação. O NA significa nacional. E o I significa índio. Então, o FU é fundação. O NA, o N e o A, é nacional e o I do índio. Então, FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. E ele é um órgão criado pelo governo para proteger e valorizar o índio, que ainda sobraram nas florestas. Tá bom, pessoal? Aqui nós temos a figura de um índio. Vocês podem colorir bem bonito. Então, vamos só recapitular algumas coisinhas. Vocês viram que algumas palavras mais importantes a professora colocou mais escurinha aí no texto, tá? Então, os índios foram os primeiros habitantes do Brasil e eles vivem em grupos chamados tribos. Por isso que a gente diz as tribos dos índios, né? Porque os grupos de índios são chamados de tribo. Eles moram em cabanas, vocês já estudaram isso, chamadas de oca. E várias ocas juntas, eles não moram em cidades, né? Eles chamam de aldeia. Então, várias ocas formam uma aldeia, que na língua deles, que é o tupi-guarani, eles chamam de taba, tá bom? Aldeia, na língua deles, é chamado de taba. Isso mesmo. Como eles se alimentam? Eles se alimentam de produtos que eles cultivam, como mandioca, por exemplo, milho, e de frutos que eles colhem na floresta, lá na mata, e de animais e peixes que eles caçam e pescam, tá? Para caçar e pescar, os índios usam arco e flecha e lanças que eles mesmos fazem com pedras, com gravetos, com madeira e tudo mais. Os índios adoram pintar o corpo e se enfeitar com cocar, olha só, com colares, né? E aí eles fazem suas festas com muita dança e muita música, viu, pessoal? Por isso eles se enfeitam todo assim, com penas, com colares, com cocar. Hoje em dia, ainda existem tribos índios no Brasil, viu, pessoal? Muitos deles ainda estão concentrados lá na floresta amazônica, mas ainda existem índios, mas muito poucos, tá bom? E eles são protegidos pela FUNAI, que é um órgão criado pelo governo para proteger e valorizar o índio, que são os primeiros povos do Brasil e ele é uma raça que cada dia mais está diminuindo, infelizmente. Então, a FUNAI significa Fundo Nacional do Índio. Tudo bem?
Vamos agora, então, responder as perguntinhas do texto. Lembrem que as palavrinhas mais importantes a professora já colocou mais escura, hein? Então, vamos lá. Em que dia se comemora o Dia do Índio? Então, se comemora hoje. Que dia que é hoje? 19 de abril, Dia do Índio. Então, que dia se comemora o Dia do Índio? 19 de abril. Coloquem aí, tá bom? Agora lá, a gente já leu lá no texto. Os índios vivem em grupos chamados... Como são os grupos que os índios vivem? Olha lá. Eles vivem em grupos chamados tribos. Então, os índios vivem em grupos chamados tribos. Então, coloquem aqui o nome. Tribos. Número 3. De que os índios se alimentam? Assinale a alternativa correta. Então, vamos ver do que eles se alimentam. A gente já leu aqui no texto. Se vocês esqueceram, voltem a gravação, o vídeo lá no começo, para vocês ouvirem ou façam a leitura. Então, olha só, do que os índios se alimentam? Será que eles se alimentam de sopa, macarrão e frutos? Será que eles faziam sopa, macarrão? Tinha macarrão lá? Não, né, meus amores? Eles se alimentam de animais, churrasco e produtos que cultivam? Eles fazem churrasco? Não sei, né? Acho que não. Produtos que cultivam, frutos e animais que caçam e pescam? Será que é isso? Ou será que eles se alimentam de pão, arroz e feijão? Só uma é correta, hein? Então, vocês vão fazer o xizinho aí. Ah, esqueceu? Volta lá no texto para vocês ouvirem ou lerem sozinhos. Agora aqui, meus amores, o que os índios usam para caçar e pescar? O que eles usam para caçar e pescar? Olha só, tá escrito aqui. Para caçar e pescar, eles usam arcos, flechas e lanças. Então, escrevam aí. Arcos, flechas e lanças. Os índios moram em cabanas chamadas... Como que chama a cabana dos índios? Ocas. Então, coloquem o nome aqui. Ocas. Agora aqui embaixo. O que significa FUNAI? Então, vocês vão copiar aqui, ó. O que significa FUNAI, meus amores? Significa Fundação Nacional do Índio. Então, coloquem aqui. Significa Fundação Nacional do Índio. E para que serve a FUNAI, meus amores? Aqui na 7. A FUNAI é um órgão criado pelo governo para acabar com os índios ou para proteger e valorizar os índios? Então, faz o X na resposta correta. Então, essa daqui é a nossa atividade de hoje, do Dia do Índio, 19 de abril. Então, leiam, façam a atividade com bastante capricho, tá bom? Pintem o índio e respondam as perguntinhas. Todas elas estão aqui no textinho. Então, se vocês ficarem com dificuldade, voltem a filmagem, aí a gravação, de novo aqui na leitura, para vocês responderem as perguntinhas, ok? Molezinha, né? Então, façam com atenção e caprichem.